Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais uma videoaula. E desta vez nós vamos estudar a lição de número 8, datada do dia 24 de novembro de 2024. O título da aula de hoje é a promessa de paz. O texto áureo está em João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A verdade prática. A paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Então aqui nós vamos estudar nesta aula sobre a paz, a promessa de paz. E também a lição dirá o que é paz e o que não é paz, ou até mesmo o significado desta paz. Aqui no primeiro tópico da nossa lição, a paz no plano de Deus. O significado de paz, ela vem como algo, o sinônimo de tranquilidade. Paz é tranquilidade, paz é repouso, paz é silêncio, paz é sossego, né? Se você buscar um dicionário, qualquer dicionário da língua portuguesa, ele trará essas prerrogativas de paz, esse significado de paz. Agora, quando vamos para o Antigo Testamento, encontramos a palavra shalom para paz, uma palavra hebraica, shalom, para significar a paz, que tem o sentido de segurança, isto é, bem-estar ou saúde, prosperidade é o significado de paz. Em números, né, você vê essa relação representando tudo que há de melhor na vida de um indivíduo, significa essa paz. No Novo Testamento, em grego, paz é eirene. Aí já muitas pessoas já estão falando sobre eirene, que tem significado enfatizando a ideia de quietude e repouso. Quieta, acalma o coração. Filipenses 4, né, versículo 6. Então, assim, já traz essa ideia de quietude, de segurança, de repouso para o significado de paz. No segundo ponto do primeiro tópico, a paz na bênção sacerdotal. A gente observa que o sacerdote, pela manhã, chegava diante do tabernáculo e estavam os levitas e as famílias dos levitas trabalhando, e o sacerdote dizia da seguinte forma: Shalom Adonai, né? A paz do Senhor, Shalom. Para essa paz expressa a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel. E a lição diz que essa paz é uma bênção de proteção. Vocês estão protegidos pelo poder do nosso Senhor. A bênção ou a benevolência da misericórdia. O Senhor é misericordioso sobre todo o seu povo. Então encontra-se a bênção da paz, do shalom, da palavra do sacerdote. O sentido de paz que a palavra hebraica shalom carrega é de completude. É dizer, está completo, não falta nada. É o sentido de satisfação plena, de felicidade plena. Trata-se de uma bênção em que a ansiedade e a tensão e a contenda não teriam vez entre os filhos de Israel. Então, assim, a contenda está ausente, as tensões estão ausentes, não tem por que brigar, não tem por que ficar descontente com alguém. É o significado da paz, do shalom, do sacerdote. E a paz em número 6 revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual todo o povo judeu desfrutará na peregrinação do deserto até entrar na terra prometida. Quer dizer, eles não estariam descontentes com algo, estariam satisfeitos com tudo que tinham, satisfeitos com as famílias, satisfação plena, satisfeitos com a condição financeira, satisfeitos com as terras, com os irmãos, com a comunhão, com o Deus que servem, satisfação plena. Não aquele sentido, shalom significa isso, não no sentido, está me faltando algo, estou ansioso porque preciso de algo. Na paz de Israel, a paz da bênção sacerdotal não significava isso, mas uma satisfação plena, contente com tudo que te vier na vida ou dando graça a tudo que está a seu inteiro dispor.
No terceiro ponto do primeiro tópico, a paz do Senhor. E o texto áureo ele traz consigo aqui, né, a paz do Senhor Jesus, em que nos lembramos das principais características do Messias. Lembra lá? O nome do menino será maravilhoso, conselheiro, né, Deus forte, príncipe da paz. Então a paz do Senhor ela vem desse príncipe da paz. Essa paz do Senhor Jesus é assunto do apóstolo Paulo em Filipenses. Ele fala em Filipenses, quando ele exorta a igreja a não ficar inquieto pelos acontecimentos dos últimos dias, né? Pois a paz de Deus fortalece, protege o nosso coração. O apóstolo Paulo também reflete o mesmo ensino de Jesus no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz, refreando, cuidando, não estás ansioso por coisa alguma. A ansiedade é a questão de prever já o futuro antecipado. Estou sofrendo pelo amanhã. Não aconteceu. Basta cada dia o seu mal. E a depressão é pelo passado. Você sofre hoje por coisas do passado. Então, na paz do Senhor, isso aí é refreado. E refreando a língua para não entrar em contendas, em mentira, apartando-se do mal com os outros. Dessa forma a paz reina em nossa vida e devemos buscar a paz entre as pessoas. A paz mesmo no sentido de comunhão com os demais. Aqui nesse ponto fala disso. Se eu tenho amigos, eu tenho que viver em paz com os amigos. Se tenho uma igreja como comunidade, viver em paz nesta comunidade. Não ter contenda, não ter intrigas, não ter disse que me disse. Eu pergunto, você que vive em uma comunidade, vive entre irmãos, consegue viver em comunhão com todos? Se não, precisa da paz do Senhor. Tem muita gente que dá a paz do Senhor, mas vive em contenda com outros, em desconforto, não consegue comungar, dialogar, nem mesmo cultuar. Então, falta da paz do Senhor na sua vida, meu irmão. Por isso que a lição vem nesse momento aqui trazendo essas reflexões. Nesse segundo tópico da lição, a paz ilusória do mundo. Por isso que Jesus disse assim, que é uma paz enganosa. O texto áureo da lição, ele mostra exatamente como que é que o mundo dá a paz para ele. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Quer dizer, a paz do Senhor, a paz de Jesus, o Shalom Adonai, é diferente daquela que o mundo oferece. O texto vai dizer aqui que muitos buscam uma tranquilidade, se paz tem um sentido de tranquilidade, buscam essa tranquilidade nos vícios, nas drogas, na bebida. E não é assim que o Senhor Deus consegue nos dar essa paz. Muitas pessoas, para ter um pouquinho de sossego, eles têm as drogas ilegais, substâncias ilegais, são jogos, balada, falsa religião, que as pessoas vão na religião e ali por um momento pulam e gritam e tem uma palavra de autoestima, um coach, mas saem dali e voltam e caem na mesma realidade. Então, ao longo da história, as pessoas procuram preencher a sua vida vazia com outras coisas. Procura vencer encher o seu íntimo com outras questões que não é a paz verdadeira, que são passageiras. O efeito do álcool deixa alguém até rico, fazendeiro, mas passou, o indivíduo está ali no outro dia de ressaca, com dor de cabeça, com sentimentos, sentindo de volta o que sentiu. Então, não é esse tipo de paz que Jesus dá. Outros entendem que paz é a ausência de guerra, ou a dificuldade de problema, ou sem problemas. A Bíblia não registra esse tipo de paz como uma falsa paz. Por isso que ele disse, não vou lá dou como o mundo a dá. É diferente a paz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor oferece uma paz proveniente da eternidade, preenche todas as nossas necessidades, independente das circunstâncias que vivemos. A paz do Senhor não é enganosa, mas é uma verdadeira paz e sublime. Quer dizer, não precisamos de substância, não precisamos de dinheiro, não precisamos de mulheres, de drogas, de fama para poder ter uma paz. Muitas pessoas têm buscado paz nos relacionamentos, ou felicidade nos relacionamentos, e vivem infelizes.
Tem buscado paz e felicidade no dinheiro e dão um tiro na cabeça, se tiram a própria vida, porque a paz não está nessas coisas, nessas circunstâncias. Não vou lá dou como o mundo a dá. Paz não é ausência de guerra, ausência de problema, ausência de dificuldade. Não é armar a rede debaixo de uma árvore e não ter nenhum passarinho assobiando para te incomodar. Isso não é paz. Paz é você viver em meio à guerra, mas tranquilo. Dormir e dorme sossegado. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu és a verdadeira segurança. E aonde que o salmista estava dormindo? Dormindo no meio da caverna do Adulão, cercada de inimigos. E ele diz, em paz me deitarei e dormirei, porque a paz não é a ausência de guerra. Muito boa essa lição para você entender de fato o que é paz. Nesse segundo ponto do segundo tópico, a paz das obras da carne. As obras da carne aparentemente dão a paz. Aparentemente, porque ali estão a prostituição, parece que você está tranquilo, tem alguma coisa boa ali. E, de fato, as obras da carne, elas são destrutivas, traz uma falsa paz, né? As obras da carne. Os prazeres, está falando ali dos prazeres, dos deleites, as pessoas que sentem prazer no sexo, prazer nas drogas, prazer nas festas, prazer entre os amigos, prazer em qualquer outra situação, mas são obras da carne. Quando a alma repousa sobre o travesseiro, está latente ali na mente da pessoa, dizendo que falta alguma coisa para você ser feliz. Está faltando algo para você ser completo. Então, as obras da carne são passageiras também. Não é? Então, a satisfação ela ocorre por essas questões. As obras da carne desfruta de uma pretensa paz com consequência drástica que as pessoas pensam viver uma vida feliz, mas não vive, é um engano. A verdadeira paz de Jesus Cristo ela oferece um viver sem a prática de pecado, né? Quem vive assim está enganado, porque vive no mundo e as obras da carne ela é do diabo. Agora, para você ser feliz, para desfrutarmos a vida que Deus deu, para dizer assim, eu sei desfrutar da vida, eu sou feliz. Não precisa de drogas, de mulheres, de prostituição, de traições, de filmes, de guerras, filmes que vão te deixar alegre por um momento, suspense. Não precisa disso. Ou de dinheiro, ou de fama, ou que teus nomes saia nos noticiários. Não é esse tipo de paz que a Bíblia fala. Paz é tranquilidade, sem ansiedade, sem advinda do Espírito de Deus na nossa vida, ou da presença de Jesus. Você pode estar doente, mas ter uma tranquilidade, ter uma paz tranquila. Paz é isso. Eu estou sem dinheiro, mas tenho uma certeza, tenho uma segurança, vivo esperando no Senhor. Tenho dificuldades, mas o Senhor está comigo, eu venço as dificuldades, consegue viver uma vida alegre, uma vida feliz. É desta paz que a lição está falando, paz em Jesus. Nesse terceiro ponto do segundo tópico, uma falsa paz, ensinando as igrejas de Tessalônica, Paulo diz do dia do Senhor, o apóstolo escreveu, dizendo assim, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Claro que Paulo está falando aqui de um evento escatológico, e a lição traz essa falsa paz, porque o mundo hoje ele busca paz. A gente vê os países ligados na Organização das Nações Unidas buscando a paz da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, clamando paz entre Israel e o Irã ou entre os grupos terroristas de Hamas, né, e o Hezbollah. O Oriente inteiro vive nessa perspectiva, haverá paz ou não? Aí se reúnem os líderes das nações e diz assim, vamos propor um acordo de paz. Mas aí Paulo diz assim, quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. E esse acontecimento que Paulo fala está por vir, não é agora. O mundo vive em busca de paz. As pessoas querem paz, a ausência de guerra nesse sentido. Paz, para eles, a ausência de guerra, viver tranquilo entre as nações. Agora, quando a igreja for arrebatada, virá o caos, milhões de pessoas sumirão, as indústrias ficarão sem assistência, os
os automóveis, os meios de locomoção, os rádios, empresas e tudo, muitos cristãos que trabalham aí desaparecerão. Será uma angústia nunca houve na história. Uma angústia, uma tristeza, uma ausência de pessoas e as explicações que o mundo estará buscando. Cadê as pessoas? Por que sumiram milhões de pessoas? Cadê as igrejas? Cadê os cristãos verdadeiros? Porque os cristãos verdadeiros, nós acreditamos no arrebatamento. Somos pré-tribulacionistas. Subiremos. A tribulação ela não será para a igreja. Muitos estão dizendo que a igreja passará pela grande tribulação. Não acreditamos assim. Por quê? Porque a grande tribulação é chamada o dia da ira, dia da vingança. E o Senhor não vai estar irado com a igreja. Nem o noivo está irado com a noiva no dia do casamento. E o arrebatamento é o casamento do noivo com a noiva. E ele não vai vingar a igreja. Vingar do quê? Nós estaremos subindo e casando com o noivo. Estaremos nas bodas do cordeiro com o noivo. Agora, quem ficar são os ímpios, os que causaram impiedade, crueldade. Esses sofrerão a ira. Sofrerão a vingança do Senhor. E o texto diz assim, é uma tribulação qual nunca houve sobre a face da terra. Nunca houve. Porque muitas pessoas estão dizendo que a tribulação é agora. Os amilenistas, não, nós já estamos vivendo o período de grande tribulação. Não são essas tribulações que nós estamos sofrendo aí, né, da economia e de algumas guerras, a dificuldade de se manter, não é tribulação comparada com o que há de vir, porque o texto diz assim, qual nunca houve, uma tribulação qual nunca houve, a angústia de Jacó. Então, o anticristo, ele aparece para dizer, dar a solução. Cadê esse povo? Ele vai dizer para onde foi esses milhões de pessoas que desapareceram no arrebatamento. Ele vai dar a solução. Aí ele vai vai pegar as nossas casas, as nossas propriedades, as nossas riquezas, as nossas contas bancárias e vai distribuir para quem não tem. Vai acabar com o problema de moradia, vai equalizar a desigualdade social, a economia, emprego, todo mundo terá. Aí as pessoas vão dizer assim, então há paz e segurança. Agora há paz e segurança. E é aí que acontecerá, na grande tribulação, uma repentina destruição. Porque aparentemente ele acabará com a guerra do Oriente, solucionará o problema de Israel, dará terras para os palestinos, o templo será construído e aparentemente há paz e segurança. Mas de repente vem uma destruição terrível, que será a grande tribulação, a angústia de Jacó, o dia do Senhor, a ira do Senhor, os terremotos, os 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas. Leia lá o Apocalipse. Você vai ver o que acontecerá quando disserem a paz e segurança. É nessa perspectiva que a lição está falando nesse segundo tópico, ainda nesse ponto 3 da falsa paz mundial. Hoje o mundo busca por paz, né? As pessoas já estão buscando um líder, né? Que tem um líder que precise governar a economia mundial, traga projeto para a economia mundial, a ordem mundial, né? Uma religião só, que não haja essas desavenças, essa desigualdade. Já estão clamando por um líder. E esse líder é o anticristo. E ele é quem enganará as pessoas como uma falsa paz. As pessoas aparentemente estarão todas estabilizadas, com empregos, economia equilibrada, um salário equânime. E parece que haverá uma falsa paz. Parece que haverá paz, o Oriente estará tranquilo, Israel será enganado por ele também, e as pessoas resolverão todas as questões do Oriente que nunca conseguiram resolver, e todo mundo dizer, agora há paz, agora há segurança. Aí é quando Paulo diz, então haverá repentina destruição, porque começa a segunda parte da grande tribulação. Mas nós já estaremos com Cristo na glória, estaremos longe dessa grande tribulação, que não é para nós. Muitas pessoas querem passar pela grande tribulação, pregam a passagem da igreja pela grande tribulação, mas nós temos outro entendimento, estaremos ausentes, não é para nós, tribulação não é para Jesus vingar da igreja, não é para se irar com a igreja, ele não se ira, ele ama a igreja, é o povo dele, é a menina dos olhos dele, ele arrebatará, estaremos nesse momento para sempre com o Senhor. Neste terceiro tópico da lição de hoje, estamos estudando sobre a paz, né? Lembrando que é a lição de número 8, a promessa de paz. Nesse terceiro tópico,
fala sobre o príncipe da paz. E eu quero ler com vocês aqui que o profeta Isaías ele teve uma revelação da característica deste Messias, que é prometido para Israel e o mundo. Como ele disse, né, em Isaías capítulo 9, eis que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso. Observe como ele diz, Isaías capítulo 9, eis que um filho nos nasceu, um menino se nos deu, e o seu nome será, aí vem os nomes compostos, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É assim que é o nome dele. São nomes compostos. O que é um nome composto? Duas palavras juntas. Quando você lê lá, beija-flor, tem que ser juntas. São duas palavras para compor o nome. Não é? Então, o nome de Jesus é esse, porque muitas pessoas têm lido. O seu nome será maravilhoso, aí coloca uma vírgula. Conselheiro, e coloca uma vírgula. Deus forte, aí que coloca as demais vírgulas depois das palavras compostas. Mas o certo é dizer, conforme está escrito, o seu nome será maravilhoso conselheiro. Quer dizer, tem um conselho maravilhoso. Deus forte, que nosso Deus é forte. Pai da eternidade, ele é eterno. Príncipe da paz. E é sobre isso que a lição fala, o príncipe da paz. Então Jesus, a vinda do Messias, trará uma paz que o mundo não conheceu. O milênio será de paz. 1000 anos de paz, ausência de guerra, ausência de briga, sem desavença, sem contrariedade. É a paz que reina, porque o príncipe da paz está reinando. E a Bíblia diz que ele reinará com equidade, com inteligência, com sabedoria. Seus discípulos podem desfrutar hoje dessa paz que só ele pode dar, porque ele pode morar no nosso coração. Então você pode ter paz na sua alma, paz na sua vida. Seu principado assegura-nos a verdadeira paz, que deve nos acompanhar como seguidores de Jesus, onde colocarmos os nossos pés. Então, o Senhor Jesus, logo após o arrebatamento, virá a grande tribulação. Enquanto aqui na terra haverá 7 anos de grande tribulação, no céu acontecerá o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, desde esse período de aproximadamente 7 anos, aí ele volta para implantar o seu reino, o reino milenial que o profeta Isaías profetizou. E no milênio, os instrumentos de guerra serão transformados em instrumentos de lavoura, o instinto dos animais será mudado, o menino de peito colocará a mão na toca da áspide, a serpente mais venenosa, o cordeiro comerá grama, né, com o leão, com o leopardo, não teremos mais a cadeia alimentar dos animais comendo, sobrevivendo de outros animais, isso acaba. Então haverá uma tranquilidade, uma paz, a ferocidade dos animais, das bestas feras, tanto no mar quanto da terra, acabará. E os homens não terão essa briga, não terão mais guerra, 1000 anos de paz, porque o príncipe da paz estará reinando sobre a terra. E todos têm que se prostrar diante dele, adorá-lo e servi-lo. Ele é o príncipe da paz. Nesse período aí, o texto da Bíblia diz que haverá uma prosperidade que nunca houve sobre a face da terra. Todos serão prósperos. E a paz reinará, a alegria reinará, prosperidade, tranquilidade, a economia será equilibrada nesse período, não é agora com Trump que ganhou, não. A economia mundial será estabilizada, todos terão condições de ter carro, ter casa, comprar e vender, porque ele acabará com a desigualdade social, as pessoas estarão em paz. Até o pecado, né, não haverá na presença do Senhor durante esses 1000 anos de paz. O pecado será diminuído. Claro que se alguém morrer com 100 anos de idade, né, o varão morreu novo, mancebo, jovem, morreu com 100 anos, fez alguma coisa para estar amaldiçoado, para morrer nessa idade, porque os homens terão a idade das árvores. É bom a gente estudar sobre o milênio, porque você vai contemplar o príncipe da paz reinando no milênio. No segundo ponto do terceiro tópico, uma promessa redentora. Qual é a promessa redentora? No Éden, Adão e Eva viviam bem, viviam em paz com Deus, comunhão com Deus, não havia pecado. E então Deus, todos os dias, pela viração do dia, estava conversando com Adão, estava conversando com Eva, não havia barreira do pecado, então Deus estava presente. O que faz
separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Mas, como não havia pecado, Adão e Eva estavam continuamente diante do Senhor falando. Agora, havia uma ordem: não comerá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva experimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal e pecou. Quando pecou, a paz saiu. E agora há uma inimizade entre a humanidade e o Senhor Deus. Então, aquilo que era do mundo, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida entrou na alma, no espírito e no corpo humano. E agora os humanos passaram a pecar e estão destituídos da glória de Deus, longe da glória de Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. E as pessoas então começaram a angustiar-se, as guerras, a ansiedade, a infelicidade, e o Senhor Deus prometeu resgatar essa humanidade dessa infelicidade, prometendo o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para que as pessoas tenham paz, voltem a ter felicidade, tem que aceitar Jesus Cristo. E quando aceita Jesus Cristo, eles não são mais inimigos de Deus, porque os pecadores são considerados inimigos de Deus. Por quê? Porque o texto fala lá que a carne é inimiga do Espírito. O Espírito cobiça contra a carne e a carne contra o Espírito. Quer dizer o quê? Carne não no sentido da materialidade dos tecidos do corpo humano, mas no sentido dos desejos do corpo humano, dos desejos da alma humana. Então, assim, nós, quando praticamos as obras da carne, as impurezas, lascívia, glutonaria, feitiçaria, idolatria, nós estamos fazendo aquilo que o mundo quer. E há uma inimizade entre Deus e o mundo sistema. E para que Deus reconciliasse o ser humano consigo, ele morre, e através da ponte, que é a cruz, nós somos reconciliados, não somos mais inimigos, somos amigos. E quando nos tornamos amigos, a paz penetra em nosso coração. Assim que diz a lição. Como diz assim, em Gênesis a paz foi transformada por causa da estratégia do diabo. Qual foi a estratégia do diabo? Que iludiu o primeiro casal, fazendo desobedecer a ordem de Deus. Desobedecendo as ordens de Deus, se tornaram inimigos. Nesse contexto, Deus prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Essa promessa se cumpriu em Cristo, reconciliando-nos e estabelecendo a paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus por praticar as obras da carne e a vontade do inimigo, mas agora nós somos reconciliados, não temos mais inimizade com Deus. E ao mesmo tempo a parede da separação foi derrubada e toda a inimizade entre judeus e gentios foi desfeita, de modo que de ambos os povos ele fez a igreja. E por isso no Novo Testamento há várias referências que nos mostram que a paz de Cristo está ao alcance de todos que nele creem. Essa paz estará conosco, reconciliando-nos, perdoando os pecados da alma, perdoando os pecados do espírito. Então agora a paz dominará os nossos corações e como pessoas pacíficas desfrutaremos da verdadeira felicidade. Agora o espírito está em nós, não temos mais o espírito do mundo, o sistema mundano, as obras da carne em nós são mortificadas, né? Não pode ter ação em nossa vida, e fomos reconciliados com Deus e agora somos filhos de Deus. E nessa situação de filho de Deus é que temos paz e não somos mais inimigos, mas amigos de Deus. E a lição fala aqui uma promessa que excede todo o entendimento, que é a paz. A paz que excede todo o entendimento nos acalma diante das inquietudes da vida. Essa paz acalmará os nossos corações, nos fortalecerá para resistir às intempéries diante de nós. Essa paz traz essa tranquilidade, essa confiança em Deus, assim como o apóstolo Paulo, né, que mesmo preso em cadeias daquele primeiro século, preso lá em Roma, ele dormiu na cadeia. Sono. Pedro estava preso também. E de repente ele dorme na cadeia. Não estava desesperado, não estava angustiado, mas tranquilo. Lembra que Paulo e Silas cantavam na cadeia? Porque a paz que excede todo o entendimento. Quer dizer, como que eu posso entender um cidadão que está com o pé no cepo, acorrentado e cantando alegre, feliz? Um cidadão que está morto,
um cidadão que está preso para morrer amanhã, como era o caso de Pedro. Amanhã nós vamos cortar a cabeça dele, como cortamos a cabeça de João Batista. E Pedro dorme. Como entender? É a paz que excede todo o entendimento. Não tem como entender a não ser pela fé. E esse episódio é aquilo que Jesus disse: eu tenho-vos dito isto para que creiam em mim e tenhais paz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Para crer nele e ter a paz. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós temos paz com Ele. Mesmo diante de aflições e lutas, podemos confiar no Senhor e experimentar a paz que só Ele pode nos dar. Portanto, confiemos nas promessas de Jesus, bem como em sua providência. Confiar naquilo que Ele prometeu, que Ele vai dar a paz. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Então, a gente tem que abraçar esse ânimo bom e vencer o mundo. E tereis paz. Tenho-vos dito isso para que creiam em mim. Creia nas palavras do Senhor, nos ensinos que estamos dando aqui, para que tenhamos paz, vamos viver em paz. Então, só assim que nós saberemos o significado da paz, o que significa paz no dicionário da língua portuguesa, o que significa paz no Antigo Testamento, o que significa paz no Novo Testamento, o que é a paz que Cristo promete, o que é a paz vindoura, o que é a paz de espírito e a paz que excede todo o entendimento. A lição fala de paz, então que você tenha paz nesse dia, que a sua aula seja de paz, que a tua família tenha paz e que você consiga viver em paz. Deus em Cristo te abençoe, que você tenha uma boa aula neste domingo. Se você ainda não é inscrito no canal EBD em Ação, inscreva-se, clica aí, inscrever-se e mande esse vídeo para os grupos e diga para os seus amigos, inscreva-se no canal EBD em Ação para você ajudar o canal a crescer. E dê um likezinho, ative o sininho, deixe seu comentário e nos abençoe também com a sua participação aqui no canal EBD em Ação. Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima aula. Te espero.